A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. A Última Dança. Bom dia, está no ar o Universidade 93,7. Eu sou o Pedro Morani. Eu sou a Sofia Ziza. Bom dia! E hoje apresentaremos o especial A Última Dança, no qual vamos acompanhar crônicas sobre as várias perdas da vida. Contamos com a participação especial de Natasha Teixeira, psicóloga especialista em cuidados paliativos e terapia da dor. Ela também atua com psicoeducação, buscando acolhimento em situações de perda, luto e sofrimento existencial. Seja bem-vinda, Natasha. Muito obrigada, bom dia a todos. Agradeço muito o convite, acho sempre muito importante a gente falar sobre morte e perdas. Tudo isso agora no Universidade 93,7. Sabemos que não é fácil lidar com a morte, seja ela de um familiar, um amigo, um conhecido ou de um animalzinho de estimação querido. As crônicas de hoje abordarão de forma sensível diferentes perspectivas acerca do tema. São elas: Um reencontro após a partida, a avó que virou uma estrela cor-de-rosa, uma viagem em direção à morte, os dias que antecederam a morte do patriarca, a vida e a morte dos peixes beta, no meio do caminho dela tinha uma pedra e a morte da goiabeira. Qual o melhor lugar para encontrar alguém que se foi? O programa começa com a crônica de Arthur Abramo. Ele relata a busca por seu primo enquanto trabalha a aceitação do luto. Não sei para onde as pessoas vão depois de dizer adeus, mas sou curioso de saber. Não tem em mim religião que explique. Tampouco desacredito desse destino, no entanto. Reconheço a ternura do termo, entregar quem se vai àquele que melhor poderia recebê-lo. Quando pequeno, não tive notícias da morte ao redor. Fui sofrer com isso mais maduro, menos preparado. Criado em uma família ateísta, restou-me desenvolver crenças próprias. Minha primeira ponte ao místico foi o futebol. Precisava crer em mais que campo e bola para me apaixonar por um time recém-rebaixado. Era esse também o elo mais forte com meu primo Gabriel. Gabriel partiu há 7 anos. Quando eu tinha 15, ele 25. Na jornada do luto, reencontrá-lo foi o mais desafiador. Recusava-me a aceitar sua ausência. Muito me doía não ter me despedido. A última troca de mensagens dizia respeito ao tema que, mesmo em espectros opostos, mais nos uniu: Palmeiras e Corinthians. A senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Para ele também, Laú, time de coração no Chile, onde nasceu e morreu, onde finalmente o reencontrei. Viajei para o sul do país em janeiro de 2020. Banhei-me nas águas mais geladas que experimentara. Frio maior não senti, porém, que com a ausência de Gabriel. Queria sua companhia. Voltei para Santiago, local que ele pisou pela última vez. Frustrado com minha busca, exausto de procurá-lo nas cordilheiras que via da janela de seu quarto. Era verão, afinal. Havia poucos rastros de neve. Quando fui ao Chile em 2017, havia neve. Tinha também o Gabriel. Dessa segunda vez, vi mais verde, embora também muito amarelo, árido. Uma das viagens, no entanto, acalentou-me mais que as outras. Entrei no autobus apaziguado por essa melodia. Reconheci as notas que um jovem violinista barbudo, como meu primo um dia, tocava. Como pudera conhecer aquela música? Pouco ou nenhum repertório musical daquele lugar possuía. Tinha em mente uma única canção. Era esta: Te vas de mí, de Tata Barahona, artista chileno de folk, conhecido não além de no país que nascera. Por travessura do destino, eu conhecia especificamente aquela faixa. Não apenas sabia do que se tratava a música, mas decorara a letra. Falava sobre a partida de alguém querido, mencionava o fim e o recomeçar, o fogo que se extinguia, o inverno do luto. Ouvia quando sentia falta de Gabriel. Estava entre as preferidas dele, como o sucesso de Pink Floyd, que também traduzia meu sentimento: Wish You Were Here. Queria cantar com ele uma última vez, dizer, enfim, adeus, e descobrir em que ponto ele desceria, mas ele já estava ali, presente naquela canção que acompanhou-me no curto trecho por Nhunhoa, bairro de sua vida. Gabriel estava comigo, esteve sempre presente em mim, de onde nunca havia partido, de onde nenhum adeus consegue tirar. Na sequência, eu, Sofia Ziza, relato a morte sob a perspectiva de uma menina de 6 anos. Estava saindo da escola quando a minha mãe disse que a dona Inês queria me dar um presente. Eu gosto muito dela e, além de dona da escola,
Ela é também a avó do meu melhor amigo. O presente era um livro que chamava Estrela Cor-de-Rosa. Ela disse que se lembrou de mim quando leu. Agradeci e fiquei ansiosa para saber do que se tratava. Entrei no carro e logo fui folhear. As páginas eram lindas e os desenhos muito legais também. Em casa, minha mãe leu comigo e descobri que a história era sobre a avó de uma menina que tinha virado uma estrelinha cor-de-rosa. Não entendi por que a Inês me deu esse livro, mas ele é bem bonito. Certo, há uma coincidência de que eu e a menina do livro temos 6 anos. A diferença é que ela é loira e eu tenho cabelo castanho, e que minha avó ainda está aqui. As duas estão. Na verdade, a vovó Marli está no hospital, e a mamãe vai sempre lá visitar ela. Eu também vou às vezes, mas agora minha mãe não tá me deixando muito ir. Mas uma hora a vovó sempre volta para casa dela. Desde que eu nasci é assim. Passou um tempo e eu estava na casa do meu pai. Era o dia da semana que eu durmo lá. Só que, nesse dia, quando eu acordei, ele não tinha me chamado para ir para a escola. Levantei confusa, fui até o quarto dele e perguntei: Pai, não vamos para a escola hoje? Ele me olhou e ele estava um pouco diferente. Não sei, ele parecia estar chorando. Ele me abraçou e pediu para contar a história do livro que a Inês tinha me dado. Como ele sabia? Contei a história todinha. Eu lembrava de todos os detalhes, é claro. Quando terminei, com os olhos ainda mais marejados, ele me contou que a vovó Marli também tinha virado uma estrelinha cor-de-rosa. Na hora, eu não entendi muito bem, mas sabia que ela não voltaria para casa dessa vez, e que eu não poderia mais me arrumar com ela quando ela fosse sair, não poderia me vestir com as roupas dela, colocar todos os sapatos de salto e passar os batons coloridos. Eu até podia, mas não ia ter a mesma graça. O papai me acalmou e disse que a mamãe estava cuidando de tudo, e me perguntou se eu queria ver a vovó uma última vez. E eu disse que sim. Então eu descobri o que é um velório. A família toda estava lá. Até meu pai e meus outros avós também estavam, mesmo ele não sendo mais casado com a minha mãe. Meu primo, Pedro, não quis ir. Mas eu entendo, porque ele só tem 4 anos, enquanto eu já tenho 6. É coisa de criança grande. A mamãe estava triste, e eu fiquei triste de vê-la chorando. Agora, eu e a mamãe sempre conversamos com a vovó, que está lá no céu. Às vezes, acho estranho porque nunca encontro ela naquele monte de estrelas brancas. Fico com saudade, mas feliz de lembrar que ela é a estrela da cor mais bonita, a estrela cor-de-rosa. Para encerrar este bloco, vamos voltar a uma viagem repleta de vento, sol, estrada, Maria Bethânia e a morte. Eu, Pedro Morani, trago meu primeiro contato com a morte. Em julho de 2012, em mais um mês de férias, meu pai decidiu que iríamos para Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro. Não estávamos indo para conhecer a cidade, mas sim o meu avô, que estava muito doente. Não sabíamos exatamente, mas aquela visita foi um velório antecipado para nós. Uma semana depois, ele veio a falecer. Num sábado, pela manhã, entramos no carro e partimos em direção à cidade mineira. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão e toda a nossa bagagem no porta-malas. A estrada tortuosa que liga São Paulo a Minas foi ambientada pela poesia de Maria Bethânia, com seu álbum As Canções que Você Fez Para Mim, de 1993, que mesmo assim mudou a minha relação com a música por boa parte da infância. O trajeto, em teoria de 6 horas, levou mais ou menos 10, por causa do inerente cuidado que meu pai tem nesses momentos. A primeira parada, para o café da manhã, depois, claro, o almoço e, quem sabe, o lanche da tarde. Quando estávamos na segunda parada, comecei a sentir uma forte dor de ouvido. Definitivamente, a pior dor que alguém pode sentir. Não conheço tantas, espero continuar assim. Minha tranquila e pacata viagem foi a minha primeira brisa de fato. Minha mãe passou a me dopar com remédios e a dor de ouvido me deixava cada vez mais alheio ao mundo. Parecia que a única coisa que eu sentia era o martelo, a bigorna e o estribo, em uma sinfonia perfeita. Eles pareciam estar colapsando enquanto ao fundo a cantora baiana continuava a cantar sem parar. Como um milagre, eu consegui finalmente dormir. Quando chegamos, meu pai me levou para o quarto e explicou toda a situação. Enquanto eu despertava na cama, lembro do incômodo que a luz branca causou aos meus olhos, de um cheiro de coxinha no ar e da voz grave do meu avô dizendo: coitadinho do menino Edmar, mas a Cida vai cuidar dele. E ela realmente cuidou. Minha avó postiça foi quem tirou a dor do meu ouvido.
Deixando de lado meu primeiro momento de enfermidade, o resto da viagem foi baseado em ser curado pela Dona Cida. Cozinheira de mão cheia, ela fazia tudo todos os dias. O café da manhã, digno de hotel, era ainda melhorado pelo banquete do almoço, com pratos super elaborados. A tarde era invadida pelo cheiro de pão de queijo caseiro e sempre vai ser o melhor que existiu. E na janta, tudo novamente. Um dia, enfim, a comida não me parecia mais apetitosa. Após uma ida ao hospital, meu avô voltou de forma assustadora para casa. O câncer na perna já tinha o dominado por inteiro. Com o ímpeto de vê-lo, adentro o quarto e o vejo lá, estendido com uma perna necrosada, quase verde e tão inchada como nunca tinha visto antes. Naquele dia, nada que a Dona Cida fez me desceu. Não comi nada o dia inteiro, até que no final, consegui mastigar alguns biscoitos de polvilho e bebericar um copo de Fanta laranja. De Uberlândia, diretamente para minha segunda casa realmente, São Bernardo do Campo. Na casa da minha avó materna, meus pais contam para todos a situação do seu Édio, personagem quase folclórico que, mesmo no fim da vida, não perdeu sua postura. Fomos dormir, no meio da noite escuto uma movimentação e minha mãe vem até o quarto e conta: seu avô faleceu. Enquanto vou descendo as escadas segurando um copo, começo a chorar. A tristeza que me invadiu finalmente conseguiu ser expressada. Abraço meu pai, falo meus pêsames. Sempre fui uma criança que queria ser adulto, e voltamos a dormir. Pela manhã, voltamos ao carro cheio, ao vento gelado, aos raios de sol e a Minas, sempre embalados pela voz da filha de Dona Canu. Perdas de familiares são realmente muito difíceis, principalmente quando somos crianças e não entendemos bem o que está acontecendo. Contamos com a participação especial de Natasha Teixeira, psicóloga especialista em cuidados paliativos e terapia da dor. Os repórteres Davi Madorra e Arthur Abramo conversam com Natasha sobre o primeiro bloco das mortes de familiares. A pergunta agora é com Davi Madorra. Natasha, a morte é difícil em qualquer fase da vida, mas pode ser especialmente desafiadora na infância. Como lidar com esse tema nessa fase tão sensível da vida? É sempre importante, a primeira coisa, a gente naturalizar a morte no sentido de que ela vai acontecer para todos. E a gente começar a falar disso com as crianças desde cedo, sem nenhum tipo de preconceito, diria assim, é muito importante. As crianças, elas respondem aquilo que os adultos, né, sentem. Se a gente trata a morte com medo mesmo, a criança tem esse medo também, né? Então, eu acredito, né, e pela minha experiência, que a melhor coisa é a gente ser natural. Se a gente tem medo da morte, a gente fala para a criança que a gente tem medo. Se a gente não tem, a gente conversa da maneira que a gente sente, né, a morte, porque cada um entende a morte de uma maneira. A pergunta agora é com você, Arthur Abramo. Você acha que escrever sobre, mesmo depois de tanto tempo, é uma forma de lidar com o luto? Eu acho que não existe jeito errado de lidar com a morte nem com o luto. Existe o jeito de cada um. Acho que é muito importante, é algo que eu vi nas crônicas, que é lidar através da arte, né? É terapêutico num sentido muito amplo, né? E é uma forma de expressão, né? E a gente precisa expressar aquilo que a gente sente. E é fato que depois de um tempo, a morte perde todo esse peso e ela se torna apenas uma saudade. Seguindo essa linha, na crônica Preparativos Paliativos, parentes se reúnem para a morte anunciada do homem mais velho da família. A crônica de Alicia Matsuda retrata os últimos momentos de união com um toque bem-humorado. Seu tio morre hoje. Ou amanhã, não sei bem. Naquelas férias de julho, alguma coisa pesava o ar. Talvez o vírus mortal, talvez as notícias mórbidas, mas não aquela. Aquela notícia soou quase como um canto de liberdade. Era o que precisávamos. Que generoso titio! Logo agora, dará vida pela gente. Façamos as malas, vistamos as máscaras. Máscaras pretas, é claro, deve ter alguma na farmácia. Nos lambuzamos de álcool em gel e, finalmente, saímos de casa. Debaixo da máscara, preta, é claro, eu escondia um sorriso. Eram 6 horas de estrada até o hospital em que ele nos esperava. Nos outros cantos da cidade, meus avós e primos de segundo grau e os que eu nem lembrava mais o nome se preparavam para a despedida. Para nossa surpresa, quando chegamos, foi o titio que nos recebeu, assim, na sala de casa. Moribundo, sim, mas vivo. Amarelado, fraco, mas... não dava para dizer que ele não estava vivo. Vivo daquele jeito. Vivo como quem vai morrer, mas... para morrer, só precisa mesmo se estar vivo. Ele cumpriu os requisitos. É a melhora da morte.
uma recuperação súbita nos sinais vitais, uma lucidez, uma disposição, logo antes do falecimento. E que jeito melhor para se despedir se não assim? A família reunida depois de tanto tempo, conhecendo os bebês inéditos, os filhos da pandemia, as crianças que tinham espichado dentro de casa. A gente tinha achado uma brecha na lei. Não pode sair de casa, mas... Você vai chamar um velório de aglomeração? Não, isso aqui são preparativos. Preparativos paliativos, Os quartos encheram, colchão na sala, não cabe mais carro na garagem. Café da manhã para quantos? Eu até perdi a conta. Quanta gente amava o titio. Com uma morte dessa, eu morria de felicidade. Isso eu. Ele não. Ele continuava ali, no canto da sala, entre uma mala de rodinhas e um notebook de home office. Sexta-feira, sábado também foi assim. Sabe quando você se despede de alguém e vocês continuam caminhando pelo mesmo caminho? Esse exato sorriso amarelo. Quando chegou o domingo, o pessoal precisava voltar para São Paulo. Não dava mais para ficar feito urubu. Quanto mais tempo a gente passava ali, mais perto o titio estava de morrer. A gente já esperou tantos dias, mas não tem mais cabimento ir embora agora, logo nos 45 do segundo tempo. Será que é uma questão de etiqueta? Ele não quer morrer na frente da visita? A contagem regressiva já tinha zerado o cronômetro, e agora o tempo só ia pra frente. Aqueles bebês bicho do mato choravam e a gente começou a se estranhar e vamos logo amarrar as pontas, isso aqui já tá parecendo um velório. Antes fosse. O titio morreu na segunda tarde, aos 81 anos. Nós nos abraçamos tristes e, debaixo da máscara, escondemos o sorriso. Nossa próxima história se despede do mundo dos humanos. A Crônica de Júlia Alencar é uma retrospectiva da breve vida de 4 peixes beta. Contada da perspectiva de sua dona, para onde levam os encanamentos, explora o motivo da morte de cada um e dos sentimentos aflorados por elas. Eu nunca experienciei a morte. Não conheço o sentimento de luto, graças a Deus. Nunca perdi um parente, conhecido ou amigo. Espero que continue assim durante muito tempo. Agora, peixes, esses eu já perdi. E muitos. Em retrospecto, parece óbvio que seria uma ideia horrível deixar uma criança de 7 anos cuidar sozinha de um peixe. Quem dirá de 4? Alberto foi o nome que dei pro primeiro. Um peixe beta lindo, com escamas de um azul tão profundo que quase pareciam pretas sob a luz fraca do abajur florido do meu quarto. Minhas funções pareciam simples. Limpar o aquário uma vez por semana e dar 3 bolinhas de comida 3 vezes ao dia. E foram mesmo, até que minha curiosidade foi mais forte que eu. Se o peixe pode comer isso, deve ser gostoso, né? Assim, nossa rotina mudou um pouco. 2 bolinhas pra ele, 1 pra mim. 2 bolinhas pra ele, 2 pra mim. 3 bolinhas pra ele, 3 pra mim. Minha mãe não demorou a notar que a comida estava acabando cada dia mais rápido e, como nunca soube que não era só o Alberto recebendo as bolinhas, me falou para reduzir a quantidade de comida. Em meu cérebro de 7 anos, nem associei que podia ser culpa minha e fiz como ela mandou. Um mês depois, chorei até soluçar e ficar sem voz quando perdi meu primeiro peixe. Pouco tempo depois, com muita súplica, veio a Lili. Eu estava determinada a não deixar nada de ruim acontecer com ela e jurei que nunca mais encostaria na comida dela. Dessa vez, seria 3 para ela, nenhuma para mim. A Lili viveu muito mais tempo que o Alberto, mas quando morreu, eu chorei igual. O que foi que eu fiz errado dessa vez? Nunca esqueci de dar comida, até dava mais do que ela precisava. Quando eu percebi isso, assumi que tinha dado comida demais. Esse tinha sido o problema, só podia ser. Então veio o terceiro. Roberto, em homenagem ao falecido Alberto, também tinha escamas azuis, dessa vez um pouco mais claras. Agora, já ciente e disciplinada da quantidade de comida a colocar, não errei mais. Isso foi no ano seguinte, 2013. Nesse ano, fui com a minha família pra Bahia. Nessas 2 semanas que ficamos viajando, ninguém estava em casa para cuidar do Roberto e limpar seu aquário. Quando a gente voltou, um pouco de sujeira tinha se acumulado nas paredes, mas nada que parecia preocupante. Limpei e troquei a água. Poucos dias depois, um dos olhos do Roberto começou a ficar inchado. Ele tinha pego uma infecção. Chorei tanto que convenci meus pais a me levarem ele ao veterinário. O que o veterinário só contou pros meus pais é que, mesmo que a gente começasse o tratamento, ele já não vivaria por mais tanto tempo. A infecção se espalhou rápido. Na mesma semana, perdi meu terceiro peixe. De todos esses, o quarto foi o que mais me traumatizou, muito pela incerteza do que aconteceu com ela. Karina, minha última peixe beta, vivia a melhor vida possível. Nunca esqueci de dar comida, 3 bolinhas, 3 vezes ao dia. Nunca esqueci de trocar sua água ou de limpar seu aquário. Ela foi, de longe, meu peixe que viveu durante mais tempo. Até que um dia,
não viveu mais. Cheguei da escola empolgada para dar suas 3 bolinhas de almoço e lá estava ela, inerte no aquário limpo. Bati no vidro, coloquei comida, tentei até encostar nela com meus dedinhos gordos para ver se tinha alguma reação e nada. Chorei confusa durante mais de meia hora, me perguntando o que eu tinha feito de errado. Quando minha mãe já tinha conseguido me acalmar e eu finalmente tinha parado de chorar, aceitei que não havia mais nada a fazer. Era hora de me despedir e de devolver seu corpo para o mar, igual em Procurando Nemo. Todos os encanamentos levam para o mar, né? Claro que sim. Era assim, Procurando Nemo. Coloquei a Karina no vaso e quando apertei a descarga para reunir ela aos outros peixes no mar, pude jurar que vi ela se mexendo. Com certeza foi a movimentação da água, eu tinha certeza que ela tinha morrido, mas durante dias aquele pensamento me assombrou. E só anos depois eu fui descobrir que os encanamentos não levam, de fato, pro mar. Ainda bem que a Júlia hoje não tem mais peixes, né? A pergunta agora é do Arthur Abramo. Natasha, você já perdeu algum animalzinho? A forma como lidamos com o luto de bichinhos de estimação se assemelha à forma que lidamos quando ele se refere a pessoas queridas? Sim, Arthur, eu já tive alguns animais. Meu primeiro cachorro eu ganhei com 4 anos e é sempre difícil, né? Porque hoje a gente entende que os animais eles também fazem parte da família. Algumas pessoas têm um convívio muito maior com os próprios bichinhos em casa do que com outras pessoas. Então, sim, a gente considera um luto muito importante de ser acolhido também. Nosso terceiro e último bloco se inicia com uma história um tanto quanto esquisita, com uma situação que aconteceu no cotidiano de uma das nossas cronistas. Você já se perguntou se conhece o caminho que faz diariamente? A crônica de Marina Giannini conta um imprevisto que mudou sua rotina e a maneira de enxergar o mundo à sua volta. No meio do caminho. Tropecei. Como Drummond previa, Tinha uma pedra no meio do caminho. me vi estatelada entre o meio-fio e um canteiro de plantas esmagadas pela minha queda. Mais estranho do que chegar no colegial com o joelho ralado foi perceber o que estava ao meu lado. Em um vaso de cerâmica, uma galinha com o pescoço torcido, rodeada por velas derretidas. Pelo cheiro de putrefação e o grau de degeneração do bicho, a composição encontrava-se no canteiro há uns bons dias. A morte não era nova, estava instalada nas raízes, no barro, nos ossos. Quieta como parte da paisagem. Pouco me interessou as motivações por trás do feito. Estava inconformada por uma mudança dessas ter me fugido ao olhar. Até então, tinha certeza de que conhecia cada pedaço das 2 ruas por onde passava até o colégio. 2 vezes por dia, 5 vezes por semana. No meu inconsciente, dominava cada detalhe daquela paisagem. Não havia notado uma galinha desfigurada que contrastava com os verdes das plantas. A morte estava lá, não escondida, mas ignorada. Desconcertada, comecei a observar a rua à minha volta. Um poste perigosamente inclinado surgia. Sobre uma das casas, uma chaminé. O muro de outra estava escondido atrás das trepadeiras. Folhagens cobriam o céu. Despontava para mim um novo cenário. Eu estava condicionada a olhar sem ver. Levantei, chutei o pedregulho para longe e segui adiante. Para fechar, não falamos mais de pessoas, nem animais. Uma árvore, um esconderijo, um altar. Na crônica de Davi Madorra, o adeus à goiabeira é também um acerto de contas com a infância, o que se perdeu dela e o que ainda persiste. Eu sou criança. Os homens de minha casa reformam o quintal. Pergunto a eles, pergunto quase todos os dias, será que dá para fazer uma casa nessa árvore aqui? Apontando para a goiabeira. Sempre que fico triste e quero chorar, subo no alto da goiabeira. Minha tia pensa que é para me esconder, mas para se esconder é bem melhor na árvore do jardim, que é alta e densa. A folhagem da goiabeira é rala, seus troncos são espaçados e não vão muito longe do chão. Subo na goiabeira, minha tia não sabe, pelo motivo oposto. Quero ser visto. A escalo com olhinhos marejados, como quem sobe em um pedestal, esperando que minha ausência os alcance e que venham perguntar como me sinto. Mas não qualquer um. É um jogo de sorte. Se ouço em minha direção passos leves, um caminhar quase descalço, já sei e respiro aliviado. É minha tia, minha mãe ou minha avó. Uma delas, a postos para me acudir com um abraço que vem direto do ventre. Mas se os braços que se aproximam são rápidos e primitivos, é terrível. Quem vem é meu tio, ou pior, meu avô, ou pior ainda, meu Deus,
Pode ser meu pai. Um homem vindo em minha direção, com a boca já cheia das represálias de sempre. Esse é o maquiavélico pesadelo. E aí sim, desejo estar na árvore do jardim. Desejo que a goiabeira tenha folhagem densa e troncos rentes uns aos outros. Que tenha 10.000 quilômetros de altura. Daí o desejo da casa na árvore. Se for minha tia, minha mãe ou minha avó que se aproximam, fico ali fora, esperando o consolo. Mas se no corredor que leva ao quintal ecoarem passos masculinos, pulo para dentro da casa, rapidamente enxugo as lágrimas e sou um rapaz, ao sair dela. Vocês vão fazer a casa na árvore? Pergunto mais uma vez ao meu pai, que sorri, olhando para meus tios. E subo na goiabeira para admirá-los dali. Estão hoje em três homens de meu sangue, nus da cintura para cima e com torsos preguentos de suor, tomados por uma musculatura que em nada se assemelha àquela que conheci na fantasia romana. Seus músculos são, ao contrário, os músculos que jamais poderiam ser obra de genial escultor algum, mas somente forjados por virtude bem maior que a arte, o trabalho. E por isso me encantam. 10 anos depois, 2 tios morreram, franzinos do câncer, incapazes do labor. E nunca tive, para chamar de minha, uma casa na árvore. Um tio morto deixou uma filha, minha prima, uma menina, que segurando minhas mãos, me leva ao quintal da casa. Ela aponta pra goiabeira. Deu fungo em tudo que a vovó disse. Aí morreu e teve de cortar. Tipo, fungo? Quê? Se deu fungo. Sim, aí morreu e teve de cortar. Havia ainda os restos mortais, uns poucos troncos rígidos da velha goiabeira, empilhados no chão. Amarramos 2 em formato de cruz e colocamos onde ela ficava. Pensei que era o enterro do meu tio, por alguns instantes. Meu Deus, aonde essa menina vai se esconder quando quiser chorar? Penso enquanto ela, de súbito, começa a chorar ali mesmo, na minha frente. Um homem, como eu jamais ousaria. Penso em dizer pra ela que foi meu pai que instalou aquelas caneletas e fez, junto ao seu, o cercadinho das begônias. Mas não digo nada e seguro forte sua mão. Sou forte e, de novo, sou criança. Lembro de tudo. Dos aterrorizantes homens que, vivos e jovens, guiavam meus olhos. De quando eu queria ser como eles e construir, com meus próprios braços, para meus próprios filhos, a casa na árvore a mim nunca concedida. Um lugar para o qual eles poderiam correr quando me vissem chegando, mortos de medo. E eu gritaria: eu sei o segredo de vocês, suas bananas choronas. Eu vivi tudo muito antes. Não seriam goiabas choronas? Um deles ia responder. Eu sei que ia. Seriam sangue do meu sangue. Os repórteres Davi Madorra e Arthur Abramo fazem agora as últimas perguntas para a Natasha. Você começa, Davi Madorra? E você, Natasha? Se tivesse que escrever uma crônica sobre a morte, como seria? Pergunta interessante, difícil de responder assim de pronto, mas a gente sempre entende a morte a partir do agora, né? E vocês falam de coisas da infância, e a infância também é um período que fica para trás, né? Então, não é um tipo de morte durante a vida, não é uma morte concreta, né? Mas acho que eu falaria um pouco de perdas de infância, né? De quando a gente vai crescendo também e dessas coisas que a gente vai deixando para trás. Sua pergunta agora, Arthur Abramo. E hoje em dia, Natasha, como você lida com a morte? É parte do meu ofício, né, do meu trabalho. Então eu lido com ela diariamente, né, acolhendo as pessoas enlutadas. Eu gosto muito de refletir e pensar a morte, porque não é fácil, né? E como eu disse, a gente morre e a gente morre para algumas coisas da vida e a gente perde muitas coisas ao longo, né, dos anos e da existência. Como eu lido? Não sei. É uma pergunta difícil de responder assim, de forma tão direta, né? Eu acho que para cada morte a gente lida de uma maneira, né? Agradecemos a presença da Natasha Teixeira. Natasha, suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez o convite. É sempre muito importante a gente dar espaço, dar voz para falar sobre um tema que é inerente a todos nós, né? E que eu acredito muito que quanto mais a gente fala sobre morte, sobre perda, sobre os nossos lutos, a gente naturaliza e traz isso mais para o nosso cotidiano, né? A gente humaniza mais esse tema, e isso é muito importante. Obrigada a vocês que pensaram nessas crônicas e compartilharam, né, do que viveu e que sentiu. Muito grata, muito obrigada. Universidade 93,7 fica por aqui. Esse especial tem coordenação de Alicia Matsuda. Pesquisa dos repórteres Davi Madorra e Arthur Abramo. Produção de Júlia Alencar. Edição de Marina Giannini. E locução de Pedro Morani e Sofia Ziza. As crônicas foram escritas por Alicia Matsuda, Arthur Abramo, Júlia Alencar, Marina Giannini, Pedro Morani e eu, Sofia Ziza. Este programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo e também no portal do Jornal da USP. A música que você ouviu como BG é Onde Anda Você, composta por Toquinho e Vinícius de Moraes. Agradecemos pela audiência e desejo a você, ouvinte, um lindo domingo. Um ótimo dia.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.